como fazer as conquistas e a vida parecerem e serem o suficiente. Meu nome é Benjamin, eu sou terapeuta graduado em psicologia e nesse canal eu te ajudo a descobrir quem você realmente é por trás de tudo que te aconteceu. Eu tenho certeza que você já passou pela experiência de querer muito alguma coisa ou várias coisas e passar muito tempo buscando por aquilo, principalmente se você veio de uma família mais humilde, digamos assim, né? E onde você tem que sempre desempenhar muito esforço para conseguir as coisas que você quer na sua vida e que muitas vezes está atrelada a um valor econômico maior do que a sua realidade. Exemplo, você é um jovem de 22 anos e busca ainda ter o primeiro carro, o primeiro veículo, né? Próprio. E para isso você decide que precisa juntar um dinheiro razoável para dar de entrada nesse veículo. E somando você detecta que, perdão, detecta que vai precisar, sei lá, ficar 6 meses guardando um dinheiro razoável para dar de entrada nesse veículo. E você fica esses 6 meses. Só que esses 6 meses eles são muito penarosos para você, né? Meses muito difíceis onde você precisa sacrificar muitas coisas para conseguir isso. Acaba que não só por necessidade você precisa fazer isso, porque você consegue poucas coisas significativas, certo ponto de vista, para conseguir grandes coisas. Então esse caminho, né, faz com que seja mais dificultoso e aí você acaba perdendo muitas vezes o prazer ou não tem nenhum prazer no caminho, né, que você faz para conquistar isso. E isso faz com que a gente, ao conquistar as coisas de fato, ou seja, você chegou lá, você conseguiu comprar o carro, você está lá adquirindo o veículo e naquele momento parece que não foi tão legal quanto você imaginava. A sua expectativa ela diminui muito ao estar ali experienciando aquela experiência, aquele momento em que você tanto desenhou na sua mente, e, enfim, que você quis de muitas maneiras. Esse vídeo a gente vai dividir por alguns tópicos, tá? O primeiro deles a gente acabou de seguir, que foi a introdução, né? E aí a gente vai ter o segundo, que é o erro aprendido, né? Viver projetando no futuro. O segundo ponto, raiz emocional da insuficiência. O quarto ponto é o custo psicológico desse padrão. Quinto ponto, a virada de perspectiva. 6, caminhos práticos, né? E o 7 a gente vai para o encerramento. Eu tenho anotado aqui por tópicos que a gente vai precisar falar. Então, assim, o erro aprendido e viver projetando no futuro, né? A vida ensinada como consequências e sequências de metas. Nós temos uma educação, né, onde ela é tecnicamente projetada. Então, ao nascimento ali, a gente tem uma vida pré-projetada pelos nossos pais, pela sociedade, principalmente pela família, pela cultura que a gente acaba presenciando muito e vivendo muito ao longo do nosso crescimento, principalmente ali até os 8 anos de idade, onde vai se formar a nossa personalidade, entre aspas, né, o que a gente vai concluir como personalidade, como identidade base. É nesse período ali, primeira infância. E a gente vem com predisposições a fazer algumas coisas que são caracterizadas pela sociedade como coisas obrigatórias, como, por exemplo, ingressar uma faculdade depois do ensino médio, porque, obviamente, você precisa seguir o ensino médio não só por uma obrigação cultural e de aptidão mesmo, técnica e de qualificação, né? Mas como é o esperado por todos e é isso, é um pré-requisito. Como, consequentemente, uma boa faculdade e de preferência que seja ingressado o quanto antes, né? De preferência assim que você concluir isso no médio, você já sente uma cobrança da sociedade onde que você precisa, no mínimo, saber o curso que você quer. No mínimo, saber o que você
vai fazer aí pelo resto da sua vida, aos 18, 19 anos, onde você vai estar concluindo esse ensino médio. Só que acontece que para a maioria de nós não é dessa forma, né? Não é desse jeito, né? E nós temos muitas dúvidas, né? Nós percorremos um caminho muito distante disso para a maioria de nós, né? E nós temos a sensação recorrente de que ainda falta algo, né? E a régua, ela sobe a cada conquista, a maior, na medida que a vida vai passando. Então é uma sensação de que nunca nós chegamos lá, porque nós terminamos o ensino médio, aí nós ouvimos que o que vai ser legal é a faculdade, porque a faculdade é diferente, você estuda o que você quer realmente estudar, então é uma experiência bem diferente da faculdade, é uma experiência, entre aspas, feliz. E você começa a faculdade, e por N fatores, a faculdade é muito ou pouco diferente, né, do que você ouviu por aí. E acaba sendo uma experiência ruim, né, ou até muitas vezes de muito desgaste, né, que você até requer diplomas, até mesmo mais de uma faculdade, assim como eu tenho pessoas conhecidas, né, que tem mais de uma faculdade e que não está atrelada necessariamente com algo que a pessoa ama ou gosta, porque na maioria das vezes a pessoa nem sabe do que ela gosta. Então, na verdade, só foi um investimento de tempo ali, porque você sente que é realmente mais pela obrigação, assim, na cabeça da pessoa de que ela precisa fazer. E aqui a gente não está discutindo situações do mercado de trabalho, da necessidade e de que principalmente nós vivemos num Brasil onde é totalmente necessário as vias do estudo, é uma das poucas finalidades, não só no Brasil, mas principalmente aqui no nosso país. Se você quer melhorar de vida e principalmente se você vem de uma vida mais economicamente mais simples, né? mais escassa. E aí algumas coisas elas vão sendo confundidas, né? Confundindo a ambição saudável com a dependência de conquistas externas. Porque na verdade é um treinamento, né? É o que eu acabei de falar. É um treinamento de que a felicidade sempre está no futuro, está em conquistar algo, e esse algo muitas vezes é uma experiência muito pontual que vai durar um ponto muito limitado. Por exemplo, a conquista do carro. Acaba que você, na primeira semana ali com o veículo, você já se acostumou com ele, né? E já não é mais uma novidade, né? Então, veja que o caminho para chegar até lá se torna algo muito mais importante. E é assim para qualquer aspecto da nossa vida, para qualquer objetivo. O chegar até lá vai ser algo muito mais principal, deveria ser o nosso foco, porque é justamente o dia após dia construindo isso que vai se fazer necessário e que vai se fazer com que a gente chegue a esse objetivo. E isso corresponde a maior, imensa parte do tempo, né, para grandes coisas. Fazer a própria faculdade, né? São anos estudando para daqui a pouco você pegar um diploma ali numa cerimônia que talvez demore 1 ou 2 horas, né? Para você pegar aquele diploma, mas que daqui a pouco, passado o tempo, você na sua exerção, no seu exercício ali da profissão, você descobre que você precisa, na verdade, fazer uma pós-graduação e assim vai, e assim é interminável a busca pela felicidade ou pelo sucesso que é colocado em nós enquanto sociedade, né? E daí vamos ter também a raiz emocional da insuficiência, que é o nosso terceiro ponto, que é o valor pessoal condicionado ao desempenho. Como eu acabei de falar, nós temos a validação baseada em acertos e críticas. Isso aqui nós já somos condicionados já lá na primeira infância. E é onde começam os nossos problemas, né? Nossos problemas de identidade, nossos problemas que vão ser muito evidentes ali da conclusão do ensino médio, ali no início da adolescência, onde já é uma fase bem complicada, onde a gente tem muitos questionamentos, né, de formação da identidade, dos porquês e do que a gente está buscando e se A ou B faz sentido ou se C, ou dúvidas surgem que vão corresponder todo o alfabeto. E eu sempre digo que a ansiedade nasce aí, e muitas vezes também os quadros depressivos são principalmente na adolescência. Então,
Perdão, deriva, né, dessa validação baseada em acertos e críticas que ocorre a introdução na primeira infância, onde a gente vai passar por isso muito principalmente com a nossa família. Né? Nós começamos a observar enquanto crianças o que agrada e o que não agrada, não só nossos pais, mas a nossa sociedade. E nós vamos dando um jeito de sempre inibir o que é natural nosso, ou seja, a nossa autenticidade, quem nós nascemos de fato para ser enquanto ser biopsicossocial, ou seja, o complemento, a tua manifestação inteira do ser, de quem você é, das coisas que você gosta, das músicas que você gosta, com quem você não, com quem você deveria ou não se relacionar, os lugares que você deveria frequentar, a faculdade ou não que se encaixa, ou se não tem um curso para aquilo que você veio fazer no mundo. Então, vai entrar aí muitos fatores. E aí nós vamos nos distanciando da nossa identidade, porque enquanto criança nós vamos somente... É como se fosse uma esponja, né? Nós vamos só absorvendo o que o ambiente está dizendo para nós, sugestivamente ou intuitivamente, justamente por sobrevivência mesmo, por mecanismo de sobrevivência. E aí nós vamos ter as conquistas ali que variam, né? Virão do alívio temporário, né? Que são anestésicos, né? Que surtem esse efeito de anestésico, vão ser os objetivos propriamente concretizados, né? E aí nós vamos ter a ansiedade, a comparação e o medo de ficar para trás. Então muito relacionado também ao medo de ficar sozinho, né? O medo de abandono. E inclusive você provavelmente vai ter esse medo aflorado se você não se inscrever no canal e já não deixar o teu joinha aqui embaixo. Ainda com isso nós vamos para o quarto ponto, que é o custo psicológico desse padrão, tá? Que é a dificuldade de reconhecer conquistas. Obviamente que se você não foi treinado, se você não veio de uma família onde a necessidade não vinha em primeiro lugar, ou seja, seus pais eles eram mais presentes, você pôde explorar as suas qualidades mais ativamente, né? Você pôde frequentar outros lugares, sei lá, escolinha de futebol, outros cursinhos, você saiu mais para lugares, você teve mais liberdade para, como um todo, se conhecer melhor e não ficou pautado somente da necessidade onde o teu círculo familiar ali, né? Por exemplo, eu venho de uma família onde meus pais precisavam trabalhar muito, nós somos em 3 irmãos, e a necessidade psicológica não foi tão suprimida. Na verdade, não foi quase nada suprimida. E existiu muita negligência emocional presente dentro da minha família. Existia, né? Durante os meus desenvolvimento dos meus irmãos. Por ter irmãos e por ter uma família muito grande, parte da minha avó ali e tudo, a gente acabava brincando muito com os primos e tendo esse contato mais no núcleo ali intrafamiliar, nós não tínhamos quase nada de convivência. Nós passamos por muitas coisas por conta disso. Existiu muita falta, muita muito o trabalhar devido a essas coisas, né? Depois na vida adulta, que isso justifica por conta disso. Então, se você não veio desse contexto, você teve uma vida onde você pôde explorar, entre aspas, quem você é melhor. Você pôde se descobrir melhor. E caso contrário, não. Essa ansiedade é totalmente explicável e a comparação, o medo de ficar para trás também vai ser muito explicável no seu caso. Porque vem ali da questão da negligência mesmo. Porque é uma fase onde a gente precisa disso, tá? O ser humano, nós enquanto criança, ser humano, nós precisamos do afeto, nós precisamos da atenção, assim como nós precisamos do alimento e de roupas e de cuidados. Isso é tão importante quanto. Isso vai afetar 100% do nosso desenvolvimento e vai prejudicar ali a nossa vida adulta depois, né, gerando muita insegurança, gerando muitas possíveis patologias, assim como é a depressão e a ansiedade. Nós vivemos hoje em tempos onde isso é disparado, né? Nós já atribuímos a ansiedade, né? Eu vejo isso nas pessoas que eu atendo também, atrelando a ansiedade como uma característica
é uma característica de personalidade mesmo. A pessoa fala, eu sou ansioso. Ela não fala, eu tenho ansiedade. Não, é eu sou ansioso. E a pessoa não sabe nem distinguir em que momento ou que parte, assim, da vida ela desenvolveu mais isso, né? Porque, obviamente, ela não consegue chegar na cadeia, né? Do desencadeamento, na raiz do que levou ela a ter ansiedade. E aí nós temos, trabalhando aqui o quarto ponto, né, o psicológico desse padrão, e nós vamos ter o cansaço emocional, desconexão do sentido de vida, que eu acabei de introduzir já. Então é muito comum, né, quando você vem de um contexto familiar muito empobrecido em todos os sentidos, né, de escassez, é, principalmente emocional, que você tenha a dificuldade de reconhecer conquistas, tem a sensação constante de atraso, cansaço emocional, desconexão do sentido de vida, a produtividade, né, usada como tentativa para preencher um vazio. Então é aquela busca frenética, porque você já foi treinado assim e existe essa falta muito dentro de você que não nutriu o que você precisava. Então, portanto, você não tem a clareza que você deveria ter, que é quem você realmente é, a clareza de quem você é e as tuas aptidões ou os objetivos da vida, como por exemplo cursar uma faculdade, se você vai ter ou não a formação de uma família, qual a cidade mais adequada para você morar, absolutamente todos os questionamentos que você deveria se fazer do zero, como assim, como se, por exemplo, hoje, digamos que você faça, sei lá, 22 anos de idade, hoje, ou sei lá, 18, você está se formando no ensino médio, é como se você tivesse que se questionar sobre tudo na sua vida, como se você estivesse nascendo agora, porque de fato nós, enquanto crianças, e o que aconteceu no passado, na sua formação ali, elas formaram uma espécie de cegueira em você. Entende? Você se perdeu nesse caminho, você mais se perdeu do que se construiu. Então você não tem uma clareza onde é fácil para você chegar nas conclusões que você deveria chegar com mais clareza, como por exemplo, escolher uma faculdade, que deveria ser algo mais simples, mas que não acontece, né? Então, essas coisas elas estariam vindo na sua vida, estariam sendo como consequências, não seriam objetivos onde seria um esforço propriamente dito escolher isso, sabe? Seria algo mais natural. E aí nós vamos ter a virada de perspectiva, né? Que são as conquistas que não podem ser a única fonte de valor. É justamente isso. Você precisa aprender a gostar do processo. Você vai fazer uma dieta, você precisa determinar que essa dieta seja uma alimentação onde você possa sustentar pro resto da sua vida. Porque isso vai ser sustentável, porque isso vai ser bom para você e no dia a dia você não vai ficar perdendo tempo em pensando que você quer perder, sei lá, 10 quilos daqui a 3 meses ou a um mês e aí você vai ficar pensando só no objetivo final. Porque quando você aprende a gostar do processo, isso se torna mais leve e você nem vê o processo passando. E quando você chega no objetivo, você tem a energia e o prazer de comemorar aquilo ali com mais satisfação verdadeira, porque você não ficou se martirizando durante o processo, você não gastou a energia, não tornou aquilo ali ruim. Porque é isso que você faz quando está, de um modo geral, vivendo uma vida inautêntica, né? É uma vida não automática, uma vida que não faz sentido, que está apenas sendo, só levantando e fazendo as obrigações e voltando para casa e não se questionando, não sendo intencional nas suas escolhas. É. E nós temos o progresso como escolha, não fuga, né? E nós temos também o sexto ponto, que são os caminhos práticos, né? O que você pode fazer, então, é reconhecer conquistas sem minimizar. Você ter mais piedade de si mesmo, sabe? Desenvolver o amor próprio, porque quando é um amigo que chega pra você e fala que não tá se sentindo legal, que tá se sentindo perdido na vida, ou desabafa coisas que talvez você precisaria falar, você não agiria com tanta um pulso tão firme, eu tô sendo tão rigoroso quanto você é com você mesmo. Então, por que você age assim com você mesmo? Porque, afinal de contas, o seu sofrimento, as coisas que você passou, só você sabe. Então, por que não ser mais amoroso consigo mesmo? Não ser mais paciente consigo mesmo? Entende?
E aí nós vamos evitar redefinir metas imediatamente. Eu também já passei muito por isso. É, é justamente gostar do processo que vai fazer você evitar isso, né? Então, assim, quantas vezes eu comecei na academia, por exemplo, porque eu achei que eu tinha que comer mais proteínas do que de fato eu teria que comer. Eu acabei desistindo da dieta, acabei desistindo da academia, porque eu já determinei ali, era uma crença de que eu não ia chegar naquele meu objetivo, de que seria muito mais difícil. Então eu parei o processo muitas vezes. E erro e tentativa, só que não eram processos onde de aprendizado, onde você precisa de fato tentar muitas coisas para descobrir se você quer de fato aquilo ali. São objetivos claros, objetivos onde eu claramente queria aquilo ali, mas que por gatilhos, perdão, por falta de persistência, por falta de focar no processo, eu não conseguia. E isso traz muito desgaste, essa coisa de ficar todo tempo tentando iniciar algo e parando, iniciando algo e parando, vai acabando com a tua própria autoestima, vai minando muito mais, porque o seu cérebro ele entende que você fala coisas que você mesmo não cumpre e que, portanto, ele não precisa levar tão a sério os teus objetivos. Isso te prejudica demais. Observar a autocrítica automática, eu já acabei, né, falando sobre isso. Então, quando você erra ali, não ficar tão pensativo naquilo ali, não se martirizando, né, por algo que você não conseguiu fazer do jeito que você esperava ou não continuar, né? Separar o valor pessoal do desempenho. Então, isso aqui é algo também que está muito condicionado com a tua história de vida, de onde você veio, os traumas que você passou, principalmente, até as coisas que, principalmente, tá, as coisas que você acha, né, que passou e as coisas que você nem lembra. Eu atendo muito pacientes onde, acredite se quiser, quando a gente fala em trauma, muitas pessoas acham que os traumas eles são coisas que claramente são traumas, por exemplo, um abuso sexual, né? Todo mundo sabe que isso é um potencial, porque pode não traumatizar alguém, mas é um potencial traumatizante muito grande para uma pessoa, principalmente para uma criança. Mas muitas coisas do cotidiano, né? Elas ficam registradas como traumas. Eu atendo muitos casos assim, né? Onde as pessoas elas lembram de situações onde os pais jamais imaginariam que aquilo ali poderia vir a ser um trauma, né, para a criança. E são coisas, entre aspas, bobas do dia a dia que podem traumatizar alguém pelo simples fato de que o trauma ele vem através do próprio condicionamento, do próprio olhar da pessoa. É como a pessoa interpreta aquilo ali, né? Então, é sobre isso, sobre o olhar individual, sobre a sua história, sobre o seu passado, sobre como você foi condicionado às coisas. E, bom, é isso. A gente tem o sétimo passo, né? Que são a suficiência não é estagnação, tá? Então, avançar, né? Sem ser uma guerra interna, né? Experimentar o que já existe. Muitas coisas a gente acaba abandonando porque nós queremos inventar coisas mirabolantes ou nós queremos, principalmente hoje, na era da internet, onde a gente acha que vai achar uma super fórmula mágica de fazer algo que deveria só simplesmente ser feito como é. Ser, fazer do jeito simples, fazer do jeito que dá, fazer do jeito com que você tem, as condições que você tem. Porque a vida é isso, a vida tem a ver com somente você e o seu contexto. E se as coisas não dão certo para você, talvez você esteja focando simplesmente na vida dos outros, em todos os sentidos. Você não foca na sua vida, você não foca nas experiências que você teve, na sua realidade, nas coisas que você pode alcançar. Você está focando em objetivos que são talvez impossíveis para você agora. E você não quer dar primeiro passo, você quer subir 7 degraus para cima. E talvez a sua perna não alcance até lá. Talvez você precise dos outros degraus porque você precisa treinar suas pernas para estar mais forte, para subir o resto da escadaria. Então, aprenda a ser mais realista e focar nas coisas que você tem e não na vida ideal que os outros estão vivendo ou que aparentam viver no Instagram e nas redes sociais, porque a vida real é a vida que funciona e a vida simples, e
obviamente, o simples funciona. E o simples é difícil de ser seguido. Hoje em dia é muito difícil. Nós queremos caminhos rápidos. E talvez esses caminhos rápidos não possam até existir uma certa demanda, de um certo aspecto. Mas se você está começando de baixo agora, em todos os aspectos, só comece. Foque em uma coisa só. Não faça grandes metas no ano. Só foque. Foque em conseguir e não no tempo. E, obviamente, se você quiser uma ajuda com esse aspecto, em descobrir quem você realmente é, em dar atenção para as coisas que realmente vão formar a tua identidade, o teu chão, voltar pro alicerce da tua infância, de como foram as coisas no passado para você, ajustar o que precisa ser ajustado. Você pode encontrar através do meu Instagram, os meus contatos. E não esquece de deixar o teu comentário, compartilhar a tua história aqui com a gente. E é isso. Até o próximo vídeo.